Um mês após o resultado da eleição presidencial, o governo eleito ainda não anunciou os nomes que irão compor a esplanada dos ministérios. A indicação é importante para prever a direção da economia, da agricultura e meio ambiente, por exemplo. Pastas que têm alta relevância para as políticas do agronegócio brasileiro. Nós vamos saber agora quais os nomes favoritos para ocupar estes cargos na nova administração do Partido dos Trabalhadores. Para analisar conosco este tema, nós recebemos Lucas Fernandes, que é coordenador de análise política da BMJ. Lucas, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kelly. Um prazer estar falando com você e com todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Para nós também é uma imensa satisfação. Lucas, para começar, neste momento, qual o nome mais cotado para o Ministério da Economia? Ele importa demais para as políticas que impactam o agro, desde a política econômica, monetária e entre outros assuntos que estimulam ali o crédito ou investimentos no setor. O que você tem na mesa no momento? Bom, antes da gente falar sobre esse nome, para a equipe econômica, é importante dar um passo atrás e entender que a gente deve ter uma distribuição do que hoje a gente conhece como Ministério da Economia na gestão Bolsonaro. Então, provavelmente, nós voltaremos a ter a pasta da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e também de Indústria e Comércio. Nesse sentido, a Fazenda, que costumava ser ali dos ministérios econômicos, a joia da coroa, ela tende a ficar na mão do PT. Logo que a gente teve a eleição do Lula e a formação de alguns grupos, técnicos da transição, cresceu-se a expectativa de que talvez Lula colocasse alguém mais voltado para o mercado. A gente tem economistas mais liberais que compõem esse grupo, figuras muito influentes, formuladores do Plano Real, mas na medida em que o tempo passa, cresce a tendência de que o ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato ao governo do estado, Fernando Haddad, assuma o Ministério da Fazenda. Ele é uma figura muito próximo a Lula. Nos últimos dias, ele já tem se portado como um porta-voz da economia, já tem falado em nome do grupo da transição, mesmo sem ter sido oficialmente designado. Então, é uma tendência muito grande de que ele seja nomeado e a expectativa, inclusive, é de que a nomeação para o Ministério da Fazenda ocorra antes de outros ministérios. Como você mesmo apontou, a gente já tem mais de um mês desde as eleições, até agora nenhum nome foi indicado, mas a tendência é que a gente dê a largada com o Ministério da Fazenda e o mais cotado é o Haddad. Muito interessante o que você coloca, Lucas, porque a primeira questão que você deixa claro para a nossa audiência é que a gente vai ter a divisão de um ministério, que atualmente é o Ministério da Economia, em mais 13. Isso é um inchaço da máquina pública que está sendo acompanhada com muita atenção pelo mercado, inclusive pelo efeito que isso tem na credibilidade fiscal. Aí a segunda questão que você coloca é que nomes considerados técnicos, inclusive de economistas que ajudaram na construção do Plano Real, começam a se afastar dessa ideia de uma administração da economia por parte de um político ligado ao PT e ainda com indicação de aumento de gastos, já que você falou em Ministério da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio. Que sinais isso nos dá? Isso mostra que, de fato, a gente passa nesse momento por um balão de ensaio, Então, muitos dos nomes que estão sendo colocados na mídia, nesse momento, eles representam um teste e sobre criação de ministério é sempre essa incógnita, A gente só vai ter certeza do quanto isso vai representar de inchaço na máquina pública quando vier a medida provisória. Tradicionalmente, todo presidente que assume o mandato edita uma medida provisória lá já no dia 1º de janeiro, colocando a nova estrutura ministerial que ele vai pretender ocupar em Brasília. E aí, a partir desse momento, a gente vai começar a ver a distribuição do orçamento. Esse é um tema muito delicado, Hoje, a maior discussão é se o Bolsa Família fica ou não dentro do teto de gastos, a gente não tem muito recurso para aumentar a despesa, então a tendência é que o orçamento dos atuais ministérios seja diluído. E isso vai ser importante também para a gente ver quais serão os políticos com mais prestígio, Então, Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, qual vai ficar com mais orçamento, qual vai ter mais secretarias, ou seja, mais bala na agulha para negociar, E a probabilidade é que o Haddad seja indicado, haja ali uma observação da reação do mercado e a partir disso a gente pode ter um nome mais técnico ou mais político para o planejamento, Então pode ser que a gente tenha uma dobradinha política ou alguém fazendo um contraponto, um posicionamento mais liberal.
Interessante. Agora, tudo isso são expectativas, né, Lucas? A gente está catando sinais num ambiente em que pós-eleição ainda são muito poucas as diretrizes desta nova era. Há também na nossa audiência aqui da Jovem Pan e do Hora H do Agro um grande interesse de saber como vai ficar o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, assim como você disse há pouco que o da Economia vai ser partido em 3, o da Agricultura também vai ser partido em 3, e quais são os nomes na sua apuração que são os favoritos para assumir essas pastas? Exato. A gente deve ter o desmembramento do Ministério da Agricultura e Pecuária. Boa parte das responsabilidades vão continuar dentro dessa pasta, mas a gente deve ter a recriação do Ministério da Pesca e também do Desenvolvimento Agrário. Mais uma vez, também é importante ficar de olho no orçamento que cada um desses ministérios deve ter, e a maior probabilidade é que o MAPA continue com a maior quantidade de recursos e maior capacidade de fazer políticas multissetoriais, mas de fato vai parar de olhar para a pesca e desenvolvimento agrário. Quando a gente olha para o Ministério da Agricultura, onde a gente tem nomes um pouquinho mais definidos, começam a despontar figuras políticas do Centro-Oeste que já têm uma interlocução com o agro. Então, Carlos Fávaro, Nery Geller são os mais cotados, eles têm uma grande capacidade de assumir, já falam também muitas vezes em nome do governo, participam dos grupos técnicos da transição, e uma figura que corre por fora é da senadora Cátia Abreu. Ela se aproximou muito do Lula, viajou com ele até o Egito, mas não é esperado que ela assuma o MAPA, né? Lembrando que ela já foi a chefe desse ministério durante o governo Dilma. Interessante, você está citando alguns nomes que a gente já apurou aqui no Hora H do Agro, inclusive Nery Geller já foi ministro, já foi secretário de Política Agrícola, e ele atualmente é um deputado que teve seu mandato cassado, né? Há de se lembrar também que Carlos Fávaro é senador pelo estado de Mato Grosso, já foi presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Brasil, a AproSoja, e atualmente o suplente dele seria uma senadora bolsonarista. Isso, nas apurações que nós fizemos, Lucas, significaria uma dificuldade para ele assumir o cargo. Você tem alguma novidade nesse sentido? Ele é o favorito mesmo por agora? Eu vi também que Blairo Maggi estaria entre uns dos nomes possíveis para esta nova era. Exato. Blairo Maggi tem sido uma das figuras mais proeminentes, né, quando a gente fala sobre o agro nesse governo de transição. Ele não tem um cargo oficial nesse gabinete, mas tem conversado bastante nos bastidores e é sim um nome forte. Lembrando que está sem mandato, né, e também poderia ser colocado nessa posição. Esse é um dilema que o PT está enfrentando nesse momento, né? Muitos dos cotados para posições ministeriais são políticos com mandato no legislativo ou que foram eleitos e vão assumir mandato em fevereiro do ano que vem. E o Lula assume numa posição de muita dificuldade, né? Logo de largada, ele vai precisar negociar com partidos do Centrão, então esse cálculo de suplência, ele é sim levado em consideração. É possível que a gente veja ali alguma articulação, né? No caso do Carlos Fávaro, se ele de fato assumir algum tipo de negociação para que a primeira suplente não assuma, quem assuma seja o segundo suplente, mas isso tudo vai passar por uma série de afinamentos, né? E a gente já vê nesse momento dificuldade de colocar a PEC da transição para colocar o orçamento do Bolsa Família, que é um ponto consensual na classe política, né? Então, se esse já é um problema nesse momento, tirar figuras próximas do Senado e da Câmara vai representar mais dificuldade ainda a partir de fevereiro do ano que vem. Lucas, tenho mais 2 rodadas com você ainda. Quero saber do Ministério do Meio Ambiente e quero saber também qual é o tipo de importância que você enxerga que a pasta da Agricultura vai ter na nova era, porque não basta você ter um ministro com experiência se ele eventualmente não tem orçamento ou até força política para que tome medidas em favor do desenvolvimento do setor agropecuário. Começando de trás para frente, ministro do Meio Ambiente, a ex-ministra Marina Silva é a favorita ou alguém pode desbancar ela neste momento? No meio ambiente, a gente também tem uma expectativa de que haja novos cargos, né? A gente não deve ter um desmembramento do Ministério, mas o que deve acontecer é a criação de um novo cargo na estrutura do Executivo Federal, que é a Autoridade Climática. Que seria quase como uma figura de um embaixador do clima. Nos bastidores, tem muito mais disputa por esse cargo, que vai envolver muitas viagens internacionais, vai envolver também uma atuação multissetorial, né? Falando com várias pastas, do que com o
Ministério do Meio Ambiente, né? Então, quando a gente coloca cotados, a gente tem que ter em mente essas duas posições. A Marina, sem sombra de dúvida, se coloca muito bem para qualquer uma dessas funções. Ela se aproximou bastante do presidente Lula. Há uma avaliação dentro do PT que o apoio dela entre o primeiro e o segundo turno foi fundamental para que a margem de diferença entre Lula e Bolsonaro não diminuísse tanto. Então ela é vista como um ativo muito estratégico e que deve sim ocupar alguma posição no governo federal. Lembrando que ela foi eleita pela Rede de São Paulo, a Rede fez federação com o PSOL, então com a saída da Marina, a gente deve ter algum deputado de esquerda assumindo esse mandato, que não representaria uma dificuldade para o PT do ponto de vista de negociação. Outro nome que também é muito forte é da Isabela Teixeira. Ela já foi ministra do Meio Ambiente, também tem se posicionado bastante em relação a isso, tem sido um ponto de interlocução com algumas ONGs e o governo federal, então é possível sim que assuma alguma posição. Isabela Teixeira não tem mandato, né? Poderia ali assumir ou a chefia de um ministério ou uma secretaria estratégica também, isso não é descartado. Lucas, a última questão que tem muito a ver com o que você colocava há pouco é o que a gente pode esperar, são nomeações políticas nesse primeiro escalão, parece essa a indicação que você dá. Segunda indicação, um aumento dos gastos públicos, porque a gente sai de cerca de 20 e poucos ministérios para uma conta que pode chegar a 37 ministérios, com esses desdobramentos que você coloca. A pergunta para fechar é: o que significa o apoio do PT à candidatura de Lira e qual vai ser a marca dessa nova era? Exato, Kellen. A gente tem 31 grupos de transição, então a expectativa é que cada um desses grupos se transforme em um ministério. Além disso, a gente tem ministérios que não estão representados nesse grupo, como Casa Civil, Secretaria de Governo. Então, sim, a gente pode chegar ali perto de 37, 40, não seria muito difícil imaginar algo dessa natureza. O governo tem um orçamento muito restritivo, né? A gente tem ainda o teto de gastos em vigor, então o aumento de gastos vai depender dessa negociação que a gente tem agora com a PEC da transição. A expectativa é de que os orçamentos de ministérios sejam mantidos e diluídos, e aí é o que a gente já conversou, né? Nessa queda de braço a gente vai ver quem de fato vai ter mais dinheiro para executar políticas públicas. E isso tudo está interligado com a eleição para a presidência da Câmara e do Senado. O PT, ao sinalizar o apoio ao Lira, e ele não faz isso sozinho, faz também com os partidos da federação do PT e com o PSB, o partido do Alckmin, isso é muito estratégico, porque não repete um erro do passado, que foi ter um candidato próprio quando outras forças do Centrão tinham mais fôlego para eleger um candidato à presidência da Câmara. Então isso já dá ali uma sinalização de que vai haver boa vontade na relação entre Palácio do Planalto e Câmara dos Deputados, e com isso também a gente pode ter o Lira já nesse momento com mais boa vontade para aprovar uma PEC da transição, permitindo um pouquinho mais de gastos fora do orçamento. A presidência da Câmara não é o único definidor, a gente tem orçamento secreto, eleição de comissões também que vão ser muito importantes, mas já é um passo para que haja ali uma maior relação entre PT e Centrão. Lucas Fernandes, coordenador de análise política da BMJ, agradeço demais pela presença aqui na Jovem Pan News, no Hora H do Agro. Volte sempre. Prazer, Kellen. Da mesma forma, até a próxima.